gente, boa tarde, então, a todos que estão aqui presentes, a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer agora a gente receber a Samia Jacinto. Ela é sócia, diretora criativa e designer da Casa Rex, um estúdio de design gráfico, vencedor de diversos prêmios, mais de 500 em todo o mundo. Com sede em São Paulo, né, a Casa Rex, onde são criados projetos gráficos dos mais variados campos e escalas, de identidades visuais e projetos editoriais a objetos e ilustrações. O estúdio também desenvolve sua própria série de projetos que mescla pesquisas em cultura visual, ultrapassando os limites mesmo da linguagem visual em sua pequena oficina gráfica, buscando expandir o alcance de design gráfico além de sua eficiência de mercado. Samia também lançou sua própria marca, Cor, né, que tem um canal que chama-se We Are Cor, onde produz edições limitadas de objetos clássicos, de roupas a artigos para casa, com características marcantes e acabamentos primorosos. O título da palestra é Processos Experimentais da Casa Rex, e olha, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, uma honra para a gente também. Prazer meu. Muito importante para a gente ver também a atuação das mulheres no campo do design, né? Esse é um outro ponto super importante, então super obrigada, viu? A palavra é sua. Obrigada, Mônica, obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Eu vou colocar aqui o PDF e a gente começa a falar. Então, a primeira parte dessa conversa que a gente vai ter, ela é sobre a Rex. Eu também vou falar um pouco sobre o trabalho que eu faço para a Cor, mas o foco realmente hoje é nos nossos projetos experimentais que eu faço na Rex com o Gustavo, né? Somos um estúdio de criativo com sede em São Paulo, como a Mônica mesmo falou, aquela bio lá toda pomposa, eu não vou repetir. Mas o que a gente faz basicamente é design gráfico. Design gráfico nos seus mais diversos suportes, desde identidades visuais, a embalagem, a ilustração, projetos editoriais dos mais diversos portes, ambientação, enfim, o que aparecer para a gente faz. E, no final das contas, é uma coisa que eu e o Gustavo, a gente compartilha muito, que na verdade, essa vontade de fazer coisas diferentes. Para a gente fica feliz quando tem essa dinâmica de trabalho em que o nosso dia não é muito entediante, assim, tipo, a gente está fazendo a capa de um livro, mas a gente está fazendo também a identidade visual para uma grande corporação, e está fazendo também algum projeto pessoal, tipo o Gustavo que escreve os livros dele, ou eu que tenho esse lado paralelo da Cor. Então, a gente nunca tem um dia muito monótono, assim, tipo, a gente tenta realmente, tipo, ao longo do dia, né, ao longo do tempo, fazer os mais diversos projetos possíveis no nosso escritório. E aí, a gente sempre se pergunta, né, por onde, isso é uma coisa que perguntam muito pra gente, né, por onde vocês começam o projeto gráfico? De onde, como que é a sua metodologia de trabalho, de onde partem as ideias? E a gente costuma dizer que, na verdade, cada projeto é um projeto e tem a sua demanda e um pouco seu raciocínio próprio. Às vezes, ela parte simplesmente de uma vontade, às vezes, de trabalhar alguma coisa específica, às vezes ela parte tipo de demandas específicas, mercadológicas de um cliente específico. Mas esse primeiro case que eu vou mostrar para vocês é um case do Taco Café, que é uma cafeteria aqui no centro de São Paulo, em que a gente partiu de uma vontade que era de mostrar o centro de São Paulo e o contexto onde essa cafeteria estava. Acho que diferente de várias cafeterias em que elas tentam descontextualizar o lugar onde elas estão, tentam criar uma identidade que seja contemporânea e um pouco até, tipo,
universal, no sentido de códigos visuais que não necessariamente representam o Brasil, representam a cidade onde ela está, uma cara de... Basicamente cara de cafeteria gringa. No caso do taco, a gente quis fazer o contrário, a gente realmente quis... a gente tinha liberdade para criar o conceito que a gente queria, e a gente partiu de fazer passeios, caminhadas ao redor da cafeteria, onde a gente tinha os mais diversos cenários que estão expostos aqui. E aí a gente começou a perceber que esses cenários, eles não são nada bonitos, da beleza clássica, né, naquela beleza que agrada aos olhos, mas pra gente, a gente via beleza nessas coisas. E a gente começou a pensar, bem, só essas fotos, só essas imagens, a gente consegue ver elementos aí visuais que são ricos para a gente fazer uma identidade, mas não é só isso. E aí foi quando a gente partiu para tentar também experimentar elementos mais abstratos, em que basicamente a gente não sabia onde a gente ia chegar. E aí tem uma coisa da nossa metodologia, que a gente não tem muito uma metodologia na Rex, assim, cada projeto, de fato, demanda um raciocínio, uma forma de trabalhar, e um projeto como o do Taco, ele foi feito a partir de vontades, assim, a gente tinha vontade de trabalhar com fotos, a gente tinha vontade de trabalhar com alguma manualidade, alguma coisa que fosse, abstrata, mas fosse forte, e foi quando a gente fez esses testes usando um rolinho de estilogravura com uma tinta espessa, enfim, e a gente foi achando essas formas que a gente achou interessante. Outra vontade que a gente tinha era de trabalhar elementos lineares, a arquitetura do café era super rígida, rígida no bom sentido, bem reta, linhas retas e bem contemporânea, bem elegante, e a gente achava que isso poderia trazer, talvez, alguma ideia dessa parte mais da arquitetura do ambiente. E foi quando a gente criou esse conjunto de elementos gráficos múltiplos. Então, esse conjunto de elementos, ele é a combinação de 3 desejos, que a gente não sabia muito bem se eles iam funcionar ou não, mas no final a gente fez eles funcionarem. Se você parar para pensar, e presta atenção nas formas, você consegue ver pequenos partes de fotos de cenas do cotidiano do centro de São Paulo, mas é uma marca, continua sendo uma identidade visual para um lugar que precisa de uma assinatura verbal. Então, a gente criou essa caixa, em que tem diferentes tamanhos de palavras que eles queriam, trabalhar, e uma paleta cromática. A partir daí, a gente fez a articulação dessas diversas formas. E aí, a partir dessa articulação, a gente desenvolveu as peças gráficas que elas poderiam vir de forma marcante, como nas embalagens, ou mesmo numa caneca promocional, ou numa camiseta. Mas ela também podia ser mais sutil quando aplicada num ambiente em que era só a assinatura verbal. Então, eu tenho o Taco Café São Paulo ainda, por mais que eu não esteja usando as ilustrações que foram criadas, ela é uma marca marcante o suficiente para ficar sozinha e funcionar. E peças institucionais, ela funciona também. E essa flexibilidade de combinação com maçã e a caixa, ambos os elementos, no seu contexto, funcionam independente da interação entre eles. E aí, isso garante uma variedade de um sistema visual que não necessita desses elementos sempre, né, para ele existir. Então, no caso de uma campanha para uma marca de roupas, a gente consegue ver que é uma collab entre 2 marcas, mas que você tem a identidade do taco marcante o suficiente. Essa primeira etapa, esse case do taco, ele foi um case que, na verdade, já existe há 5 anos, e a gente trabalha com a marca desde então, desde a sua concepção. Hoje em dia, a gente já está desenvolvendo uma outra linguagem,
que é a partir da mesma ideia das fotos, mas que são as novas embalagens, por exemplo. Vocês viram as primeiras embalagens, que elas, né, eles trabalharam naquele formato por 4 anos. No começo desse ano, a gente mudou as embalagens para esse formato da caixinha, e mesmo assim, a gente continuou desenvolvendo uma nova forma de trabalhar as fotos, mas que ainda tenha uma cara do taco e que a gente consegue transformar isso, essa identidade visual, em uma coisa que não fica chata e com o tempo fica enjoada. A gente consegue, tipo, a gente tem conseguido evoluir junto a identidade visual, junto com a evolução do próprio negócio. Então, no caso do Taco Café, a gente gostou muito dessa ideia de trabalhar com fotos e trabalhar nesse contexto do ambiente. E quando a gente... Eu vou contar brevemente uma história em que, lá em 2018, eu e o Gustavo, a gente decidiu, tipo, mudar completamente a posição, o posicionamento de negócios, assim, da Rex. Então, antes a gente era um escritório bem maior, em que trabalhávamos com projetos bem maiores, focados em multinacional, e que isso não estava, tipo, nem um pouco satisfazendo a gente, cada um no seu, né, nas suas questões pessoais. E foi quando a gente decidiu, tipo, partir para uma nova estratégia, que era realmente trabalhar com projetos que a gente tem interesse e que despertam nossa curiosidade de experimentar. Então, quando a gente fez essa mudança, uma das coisas que a gente queria muito era fazer projetos nossos, mais e mais vezes. A gente já fazia projetos nossos, mas assim, muito esporádico, dentro de uma demanda, dentro de um cronograma que era quase impossível, porque esses outros trabalhos que a gente fazia, eles, né, exigiam muito do nosso dia a dia. Mas a gente queria fazer com mais intensidade. E foi quando a gente decidiu criar uma série de produtos que chama Trânsitos. E com essa experiência do taco, a gente achou que seria interessante a gente trabalhar com fotos mais uma vez. E eu gosto de falar dessa frase do Proust, porque esse projeto, ele é bem isso, assim, eu tinha um desejo meu, que era de produzir produtos, isso foi antes da cor, inclusive, então eu tinha já essa vontade, e o Gustavo, claro, também tinha outras questões que ele queria, outras coisas que ele queria experimentar, então a gente juntou essas duas necessidades. A minha era muito específica, eu queria trabalhar com aplicação de estampa em objetos. E a gente partiu do Toile de Jouy, que é essa estampa clássica francesa, mas a gente, como o Proust fala, né, tipo, a gente tem que fazer diferente, porque a gente não vai conseguir fazer melhor do que o Toile de Jouy, ele já é perfeito por si só. E quando a gente pensou em trabalhar alguma referência que tivesse foto e que tivesse o contexto do nosso bairro, do bairro que a gente mora e trabalha, que é também no centro de São Paulo, a gente pensou, bem, acho que pode ser bem interessante, talvez a gente fazer a mesma experimentação, a mesma experiência que a gente teve com o taco, que é, vamos sair passeando e tirando fotos de coisas que a gente acha interessante, curioso, feio, mas que pode ser bonito, enfim. E a gente fez isso, né, a gente ficou andando pelo nosso bairro e caminhando e tirando foto de coisas do dia a dia. Porque o princípio do Toile de Jouy, ele é tipo esse cenário bucólico da França, do interior da França. E a gente ficou pensando, bem, não tem esse cenário, não existe esse cenário aqui, né, em São Paulo. E eu não acho que, tipo, a gente precisa fantasiar isso. A gente pode, tipo, tentar achar cenários que, tipo, falam realmente a realidade da nossa cidade. E a gente começou a fotografar novamente essas cenas. E dessas cenas, a gente começou a tirar elementos que a gente achava que pudessem ser graficamente interessantes para se criar uma estampa.
Então, aqui dá para você ver que a gente foi fazendo um tratamento nas imagens para, tipo, descolar, né, recortar essas imagens do cenário onde elas estavam, para a gente poder criar o nosso próprio cenário. E a partir disso, a gente começou a juntar esses recortes que a gente foi fazendo e experimentar mesmo. Era um trabalho bem chato de juntando pecinhas e vendo quais que funcionavam com qual que combinava bem com qual. Então, aqui você começa a perceber que já tem uma sobreposição de elementos, de imagens, até que a gente criou, tipo, esses módulos gráficos em que são uma montagem de cenas que você não sabe muito bem qual que é o início, qual que é o fim, enfim. Então, ele tem esse princípio do Toile, no sentido de que é uma repetição de cenas do cotidiano, de um lugar, mas ele tem uma estrutura diferente. Acho que a gente não queria, tipo, fazer exatamente o que o Toile faz, até porque a gente sabe que existem, tipo, outros artistas que já fizeram isso. E geralmente tinha um caráter de crítica social, assim. Eu sei de um artista que fez um do Rio de Janeiro, então, ao invés de, tipo, ter uma família num jardim, fazendo um piquenique, era, sei lá, alguém sendo assaltado, enfim. A gente não queria fazer isso, no final das contas, a gente queria falar sobre outra coisa. Então, aqui, maximizando a imagem, você consegue ver, né, tipo, as diferentes cenas que a gente foi, tipo, recortando e colando uma em cima da outra. E aí a gente fez, tipo, uma série de 8 ilustrações grandes. Aí a gente fez um cálculo, óbvio, porque a gente tinha que planificar isso numa estampa. Então, o pessoal da moda, do design de produto, sabe bem que a gente precisa fazer, tipo, um pattern, né, de repetição, aí que tem que ter, tipo, um módulo, um cálculo matemático. A gente fez... então, a gente fez essas 8 ilustrações que a gente chama de ilustrações principais, as maiores. E aí a gente fez, tipo, a gente pegou pequenos elementos mais tipográficos que não necessariamente falavam alguma coisa que a gente achava interessante ou não, era muito mais sobre esteticamente ele ser, tipo, letra. Ele ser sobre ser tipográfico. E aí a gente a gente separou esses pequenos recortes para fazer uma composição. Aqui está a nossa malha geométrica, onde a gente foi aplicando a ilustração principal, 4 ilustrações, que são sempre atreladas a 4 ilustrações médias, e as pequenas ilustrações tipográficas ao redor, para arrematar um pouco um vazio que ficava entre uma ilustração e outra. E com isso, a gente criou, voltando lá, o Toile de Jouy, que é aplicado em centenas de suportes, a gente decidiu que a gente queria trabalhar com tecido, papel e cerâmica. E a gente fez isso aqui. Então, aqui tem um exemplo da estampa aplicada numa parede de azulejos, que a gente usou para uma exposição no Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo. Mas também tem aqui uma série de objetos que a gente fez usando essa mesma estampa. Tem, como eu falei, a gente imprimiu em tecido nas nossas oficinas gráficas, a gente também imprimiu papel, e a gente trabalhou com um parceiro de cerâmica para fazer a queimação da estampa nas cerâmicas e nos copos de vidro. A gente até exagerou um pouco em termos de quantidade de produtos que a gente fez. A gente deu uma animada e ficou muito animado com a ideia de aplicar, enfim, a estampa no que a gente quisesse. E a gente, tipo, fez 1000 coisas. Logo, acho que até final de novembro a gente está lançando uma loja nossa, em que a gente vai conseguir vender todos esses produtos online na nossa loja. Hoje ela vende online numa loja chamada Shoa, que é aqui de São Paulo, mas entrega em todo o Brasil. E na loja Mod também, aqui de São Paulo, mas também eles têm canal online.
E aqui são as cadernetas que a gente trabalhou junto com a Chocolate Notebooks. E a parte de tecido. Então, assim, ele partiu do mesmo recurso técnico que era fotografia com autoexposição, né, recorte de fotos, mas o resultado é totalmente diferente do taco, né? Aqui está a coleção completa. Daí, aqui é um projeto, tipo, que a gente fez, um projeto editorial que a gente fez para EDUSP, que é a editora da USP, em que a gente e aí aqui é um projeto já que tem um briefing, né, a partir de um briefing que nos outros dois anteriores não tiveram. Esse projeto é um projeto que falava sobre, era uma série de livros escritos por alunos da USP que tiveram envolvidos na ditadura militar, sofreram com a ditadura militar. E eles pediram para a gente trabalhar uma série, era uma coleção, e eles queriam uma coleção que tivessem capas muito fortes, que não amenizasse a questão da ditadura, e a gente começou a pensar como que seria interessante trabalhar esse elemento, algum elemento que fosse, tipo, forte o suficiente, talvez, enfim, a gente não sabia muito bem o que a gente queria, mas a gente, conversando, pensou na mão. E na mão, num ato um pouco mais, até tipo de protesto, a mão representa muito, né, acho que protesto, ou limite, tipo, dar limite às coisas, e a gente começou a fazer experimentação com essa mão. E a gente começou a pensar, bem, esteticamente, como que a gente quer? A gente quer, tipo, que essa mão tenha um pouco mais de força, tipo, não dá para ser só uma mão. Aí a gente pensou que nessa época, era uma época em que existia muito essa publicação, as publicações independentes, políticas, de zine, na época elas eram muito feitas a xerox. E a gente achou interessante também trabalhar com esse recurso. Então, o que a gente fez foi pegar essa mão e usar, xerocar essa mão várias vezes, até a gente achar, tipo, manchas e nuances tonais que pudessem trazer um pouco mais de força para aquela foto de duas mãos apenas, né? Mas a gente achou que não era, tipo, suficiente. E, então, o que a gente pensou foi recortar essas mãos e tentar fazer mais novas composições. Então, a gente fez esses recortes, juntamos novamente as mãos e xerocamos novamente. Então, teve um trabalho aí de insistência no processo de xerocar, que ele não é simplesmente só xerocar. Ele era, tipo, tentar realmente achar, tipo, um efeito de xerox que só a própria xerox conseguisse, tipo, produzir. Então, a gente recortou esses dedos de um jeito em que os dedos ficaram mais geométricos, até quase como lâminas. A gente achou que era uma coisa que dava um aspecto quase como uma arma, assim, né? E criou e aí xerocamos novamente até criar diferentes tons de xerox. E aí a gente fez uma composição em que cada capa ela tem uma combinação de mãos em tons de xerox diferentes, em que nenhuma capa é igual à outra. Essa coleção a gente fez há uns 4 anos atrás, mas ela existe até hoje, e é um recurso que a gente consegue fazer e replicá-lo infinitamente. Então, a combinação dessas mãos, né, dos tons e dos tipos de mão,
é praticamente infinita, uma coleção que pode durar muitos anos, que ela não vai se esgotar. Le Gourmet já é um projeto de embalagem, eu achei que era legal, eu vou mostrar bastante livro, porque na parte toda de oficinas gráficas tem muito livro, né, que a gente produz, mas eu acho interessante mostrar outros projetos para vocês verem que, na verdade, processos experimentais, eles não precisam necessariamente, né, tipo, ficarem presos a editorial ou a projetos pequenos ou a projetos pessoais. Dá para trabalhar projetos que são grandes de produtos, de bens de consumo, em que a gente consiga, tipo, de alguma forma, trazer experimentação gráfica. Então, no caso do Le Gourmet, é uma marca de produtos orgânicos. Aqui nos antepassos, a gente já fez vários produtos para eles, mas no caso dos antepassos, especificamente, é um redesign de embalagem, na verdade, e eles tinham uma questão que eles queriam mostrar mais ingrediente, mas além disso, eles queriam trazer essa ideia do artesanal e do orgânico para a embalagem deles, que antes não tinha. Então, o que a gente primeiro fez foi trabalhar com um recorte de formas que lembravam os ingredientes das embalagens. Então, aqui dá para ver que tem, tipo, uma abobrinha, tem o cogumelo, mas a gente tentou dar uma cara de recorte e dar uma cara de bem mais abstrata para os ingredientes. Desses ingredientes, a partir desses recortes, a gente vetorizou os recortes. Então, o lado direito aqui da tela, que está colorido, já são os ingredientes vetorizados. E aí, a partir daí, a gente fez o que cada antepasto, a combinação de ingredientes que cada antepasto pede. Esse efeito mais manual da embalagem a gente fez digitalmente, a gente não fez manual. É claro que, assim, eu imagino que, como designer, é importante, tipo, a gente ter a nossa própria biblioteca de texturas, e é uma coisa que eu sempre converso com os alunos e eu explico que, olha, é legal, o Photoshop está aí para ajudar a gente a facilitar a vida. No caso do Le Gourmet, por exemplo, é uma marca que exigia um grau de precisão no tipo de textura que não dá para a gente só se basear, né, em coisas super manuais e tal. Mas, mesmo que seja no Photoshop, a gente tenta ao máximo trabalhar com elementos que são feitos por nós, assim. Então, a gente não costuma, é muito difícil, na verdade, a gente trabalhar com texturas que já são prontas ou pincéis que já são prontos. A ideia realmente a gente cria lá na Rex uma biblioteca nossa de texturas e a gente aplica essas texturas de uma forma que fica, tipo, bem realista nesse sentido. Então, o Le Gourmet a gente fez aquela base, né, lá toda vetorial, e a gente aplicou a textura. Então, a gente deu essa ideia do orgânico por vários códigos que existem nessa embalagem. Vários códigos passam artesanal e orgânico, mas acho que o maior deles é a forma como os ingredientes estão desenhados e essa textura que dá um tom de realidade para o desenho maior ainda. Aqui são outras embalagens que a gente fez de Le Gourmet. Daí aqui é um próximo case, que é o case de Pirajá. Pirajá chegou pra gente, que é um bar aqui em São Paulo, acho que é bem famoso, a maioria das pessoas devem conhecer, e quando o Pirajá chegou pra gente, eles estavam fazendo aniversário e queriam uma mudança de identidade visual. O Pirajá é tipo o bar com cara de bar carioca aqui em São Paulo. Ele, na verdade foi o pioneiro nessa ideia de bar com essa vibe carioca, tipo, e que depois várias pessoas copiaram e hoje é bem comum, né? Tipo, na verdade, esse tipo de bar. E aí eles se sentiam incomodados que, no final das contas, eles ficaram para trás. Por mais que eles
tivessem sido os primeiros a fazer, eles não conseguiram acompanhar, e no final eles queriam trabalhar outros códigos visuais que a gente conhece do Rio, que são esses 4 aqui, né? Que todo mundo, quando pensa no Rio de Janeiro, pensa na praia, no calçadão de Copacabana, e no Pão de Açúcar, ou mesmo no samba. Enfim, tem uma coisa de um clichê aí que eles usavam numa época em que talvez não era tão clichê, mas que hoje em dia, né, como eles não reformularam a identidade deles desde os anos 70, tipo, ficou esse clichê que é. E aí, quando a gente foi chamado para fazer a nova identidade visual deles, a gente pensou, bem, é interessante que todo mundo, quando pensa em Copacabana, enfim, no calçadão do Rio de Janeiro, pensa nas ondas, mas ninguém pensa que atravessando a rua, e é realmente só atravessar a rua, como vocês podem ver aqui no canto direito, tem um calçadão do Burle Marx, que é sensacional. E pouca gente percebe que ele existe, pouca gente se fala. Hoje em dia, para falar a verdade, tipo, isso é uma identidade de 2016 ou 2017. A gente. Hoje o Burle Marx está super em alta e todo mundo fala do Burle Marx, e tem o Parque Burle Marx, enfim, tem várias coisas muito legais que tem feito com o nome dele, mas quando a gente começou a trabalhar, era uma coisa que quase ninguém enxergava, essa ideia do calçadão que foi criado por ele. Então a gente veio com esse conceito para o pessoal do Pirajá, e eles acharam incrível, mas daí, a partir daqui, a gente tinha agora uma necessidade de aplicar isso para um contexto de identidade visual, né? E a gente começou a pensar que seria muito interessante redesenhar o calçadão de uma forma que trouxesse, talvez, uma ideia de textura que tirasse ele desse contexto de calçadão de pedra, de arquitetura, e trouxesse mais para um contexto de desenho mesmo, de tipo arte. E então a gente redesenhou pequenos pedaços do calçadão em aquarela, em nanquim, para falar a verdade. Então a gente começou a criar, a partir desses desenhos, desses pequenos recortes que a gente fez do calçadão, um lastro histórico, que é a proposta da marca do Pirajá, era continuar trabalhando com essa ideia de Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro e dessa cultura de bar do Rio de Janeiro. Mas a gente não se limitou a replicar o que já existia do Burle Marx. Então, a gente reinventou os desenhos dele, os desenhos do calçadão, nessa proposta de identidade visual mais contemporânea. Aqui tem uma série de imagens mais conceituais que a gente foi criando, as formas com a interação da marca Pirajá, de uma forma bem lúdica e bem flexível, que a gente pudesse tipo, aplicar nas mais diversas peças gráficas que o bar exige, tanto numa sinalização, numa ambientação do bar, quanto, por exemplo, aqui um guia que a gente fez de bares do Rio de Janeiro, ou mesmo numa embalagem. E nenhuma das peças fica repetitiva. Ela, na verdade, a gente cria um sistema que ele é rico o suficiente para sempre, quando você olha para a peça, você acha que ela é uma identidade única. No entanto, ela é sempre a partir daqueles elementos de uma paleta cromática, claro, que a gente desenvolveu. E aí a gente vai para as oficinas gráficas da Casa Rex, que é a parte que a maioria das pessoas gosta muito, que é quando eu conto um pouco como é que a gente consegue criar esses projetos de livros mirabolantes. E, na verdade, partir um pouco desses projetos de identidade visual que a gente já fazia. Essa experimentação que a gente já trabalhava no nosso dia a dia, no escritório, a gente começou a pensar que, pode ser uma coisa interessante de trazer uma novidade aí para os nossos projetos editoriais. Ao invés da gente trabalhar com recursos gráficos, de produção gráfica, por que não a gente
tentar desenvolver aqui dentro esses próprios recursos. O que eu quero dizer é, ao invés de a gente se limitar com o que a gráfica podia oferecer para a gente, em termos de acabamento, por que não extrapolar isso e a gente, tipo, achar os nossos acabamentos, né? Então, aqui nesse primeiro livro que eu vou mostrar, é um livro da Lote 42, que é um super parceiro nosso. Vários dos projetos que eu vou mostrar aqui são da Lote 42. E aqui era um livro à pedra. O livro à pedra, quando ele veio pra gente, a gente já vinha de projetos editoriais experimentais, e o Yuri Pires, que é o autor, ele já conhecia muito o nosso trabalho e amava, e ele tinha essa ideia de colocar uma pedra na capa do livro. Que talvez, em outros tempos, a gente mesmo teria sugerido isso, teria sido talvez uma coisa que a gente gostasse de... A gente teria tido essa ideia. Mas, no momento em que ele pediu para a gente já estava se desenvolvendo muito nessa questão das oficinas gráficas, e a gente achou que talvez uma pedra na capa, apenas, para um livro que se chama Pedra, fosse talvez óbvio demais. E foi quando a gente falou, bem, seria interessante talvez a pedra não estar no livro, mas ela ter machucado o livro de alguma forma. Ou ela estar ali, mas como ela já tivesse passado. Ela não está ali no presente, ela já é, tipo, o livro já é, tipo, o passado. Então, foi quando a gente pegou, comprou várias pedras diferentes e começou a experimentar a interação dessas pedras no livro. Então, assim, a gente fez de tudo, desde jogar uma pedra super pesada na capa do livro para ver se ela fazia algum efeito no livro, e não fazia nenhum efeito. A gente jogou uma pedra no livro e não fez nada. Simplesmente, sei lá, arranhou o livro, sabe? Não era nada que, tipo, de fato, fazia alguma diferença. Até tentar amassar a pedra com algum tipo de prensa, enfim, a gente tentou de tudo. Até que a gente pensou, talvez seja interessante a gente pintar a pedra e trabalhar a pedra como se fosse uma espécie de carimbo. E a gente tentou fazer isso, mas não funcionou muito também. Então, assim, não é sempre que as ideias funcionam de primeira. E não é sempre que, tipo, as ideias que a gente tem no começo, elas de fato funcionam, assim. Às vezes a gente fala, não, essa ideia não vai funcionar, e a gente vai ter que jogar fora e pensar em outra coisa. No caso da pedra, a gente estava insistindo muito para não colocar a pedra na capa. Então, a gente tinha que achar algo que era mais legal do que a pedra na capa, e esse foi o grande desafio. Até que a gente começou a experimentar, amassar a pedra, fazer uma sobrecapa. Foi quando a gente pensou, na verdade, em fazer uma sobrecapa para o livro e amassar essa sobrecapa. Então, a gente não amassou o livro em si, a gente amassou essa sobrecapa que reveste o livro. E aí começou a ficar mais interessante. Aqui, por exemplo, é um chat que tem o processo que foi fazer as capas dos livros, as que ficaram no final, que a gente fez papel carbono, que é um papel que transfere cor, né? E tem uma cor bem bonita, assim, um azul carbono, que se chama, inclusive, que é um azul super bonito, super forte, e a gente achava que era bem legal. E a gente colocou a pedra nesse carbono e colocou a sobrecapa debaixo do carbono e colocou numa prensa em que a gente amassou tudo. E quando a gente girava a pedra girava o carbono, que girava o papel, que também era fininho e era suficiente para amassar. Então, no final das contas, a gente achou que o efeito era muito interessante, porque nas partes em que a cor acumula, a tinta acumula, ela inclusive fura, né? Ela desintegra o papel. E a gente não tem nenhum tipo de... A gente não tem nenhum controle sobre o efeito que vai dar na capa. Então, o efeito final é muito legal, porque nenhuma capa é igual a outra. A gente fez 1000 capas e nenhuma capa sequer parece uma com a outra. Então,
Aqui dá para vocês verem, tipo, os vários efeitos que o amassado na pedra pode gerar na capa do livro. E assim, essa tentativa e erro, ela é uma coisa que é muito, nossa, assim, da Rex, de, tipo, a gente é bem paciente, eu acho, nesse sentido, bem insistente em tentar achar linguagens que ninguém nunca fez, assim, é uma coisa que a gente, acho que até bem comum, assim, de olhar os nossos projetos e perceber que a gente não anda muito no caminho que, sei lá, a grande maioria dos designers vão caminhando de referências visuais. Então, tem uma vontade nossa de realmente fazer coisas que são diferentes, que são, tipo, originais e que, sei lá, a gente acha que, putz, eu nunca vi isso, sabe? E isso é uma conversa que a gente sempre... É um papo que eu e o Gustavo, a gente tem o tempo inteiro encontro um com o outro, assim, tipo, você já viu isso? Você já viu algo parecido com isso? E, e a gente gosta quando, né, os dois falam, não, eu nunca vi isso, sabe? É quando a gente tem essa certeza que a gente está no lugar certo. O próximo projeto também é da Lote 42, que é uma série de zines que se chama Mó. Cada zine tinha o seu tema. E aqui é um projeto em que muito das decisões estéticas dele foram baseadas em custo. E isso é uma coisa que também a gente gosta muito de falar, assim, que um projeto de design bom, ele não precisa ser caro, ele não precisa ser a capa de tecido com serigrafia e sabe, hot stamping, e, tipo, não precisa ser mirabolante, assim. Dá pra gente fazer um projeto que seja muito, muito, tipo, otimizado em termos de valor. Nesse caso aqui, o valor final do zine, eles queriam vender muito baixo, então, se eu não me engano, era R$3. E era um zine de, acho que 4 lâminas A3 divididas ao meio, com essa lâmina com essa capa, né, de papel de cartolina. A gente tinha começado a pensar em fazer Color Plus, e no final a gente achou essa cartolina, e a cartolina era metade do preço do Color Plus, e com cores tão legais quanto. Então, várias dessas decisões, elas de fato foram tomadas por causa do valor. Então, esse miolo, eles chamaram cada edição um ilustrador diferente, e a gente fez todas as capas, a diagramação, mas também a gente fez todas as capas. Cada capa, ela tem um conceito que é a partir do tema, e a gente trabalhou sempre com a mesma tela de serigrafia, que é o que imprimiu a Mó e o nome do tema. Então, tesão, loucura, viagem, Brasil, ódio, apocalipse. Isso é impresso em serigrafia. E os nomes dos autores que estão no zine foi impresso numa prensa que a gente tem, numa letterpress que a gente tem lá nas nossas oficinas. Também era uma forma de baratear o custo, que era a gente mesmo imprimir. Então, aqui tem algumas fotos do processo de impressão da sobrecapa. E essa mesma prensa, a gente desenvolveu também essa capa de um livro que chama Bibliofilia, que foi editado pelo Ateliê Editorial, em que é um livro, na verdade é uma caixinha que contém 2 livros de autores diferentes que falam sobre livros. Os 2 livros são sobre livros. E aí a gente achou interessante essa conversa, como é uma conversa entre 2 pessoas, a gente achou interessante trabalhar, tentar fazer também algo que fosse interessante, bonito, e sempre tem que ser bonito, né? Mas que fosse barato. E a gente queria também usar a nossa prensa e fazer a impressão lá. Foi quando a gente pensou que a gente poderia fazer 2 chapas, e que essas 2 chapas, na verdade, 2 chapas de letterpress, né, de
gravadas para letterpress, mas que elas, na verdade imprimissem 3 etiquetas. Então, com duas ilustrações, aqui a gente consegue mostrar bem, com duas elementos gráficos, a gente consegue, tipo, criar a terceira etiqueta, que é a que vai na capa. Então, a gente fez a primeira batida de impressão em azul, depois a batida em vermelho, e para a capa a gente fez azul e vermelho. Então, fica assim. Outra coisa que acabou barateando muito o custo, eles tinham esse desejo de ser uma caixinha, e aí a gente deixou o livro não tem capa, acho que dá para vocês verem aqui que ele não tem uma capa, ele é só o miolo do livro. Então, a gente também economizou com matéria-prima, porque gastou menos papel, mas também ficou mais barato. E aí, a gente achou interessante deixar o acabamento bem à vista mesmo, com uma cara de como se estivesse vendo as entranhas do livro. Aqui tem um pouco do processo de impressão na impressora. Enfim, e a gente se animou muito com essa ideia de fazer os nossos projetos, imprimir projetos de clientes nossos, mas lá na Rex. E obviamente, projetos editoriais têm esse cunho um pouco mais, né, tipo, da experimentação, mas como eu falei, não só editorial, a gente consegue fazer isso, mas aqui, no caso dos haikais, é um livro que tinha um título 42 haikais e 7 ilustrações, e o autor queria uma brincadeira com os números, e a gente achou que poderia ser interessante fazer um outro processo gráfico que a gente não tinha feito ainda, que era trabalhar com stencil. Então, o que a gente fez foram os 2 números em stencil, e aí a gente imprimiu, a gente fez, não tinha uma posição certa, a gente foi fazendo, tipo, combinações dos 2 números em posições diferentes, com cores diferentes. Então, do mesmo jeito que o da pedra, nenhuma capa é igual à outra. Aqui tem um pouco das fotos né, da gente fazendo os stencils na capa. Se tiverem perguntas, vocês vão me falando, gente. Macunaíma é um livro que o Gustavo que ilustrou. Ele é do Ateliê Editorial, é uma edição de luxo do Macunaíma. E aqui é um desses projetos que o Gustavo vem com uma ideia mirabolante, que eu falo para ele que não vai dar certo, mas que no final das contas a gente consegue fazer dar certo. Então, a ideia aqui era, ele chegou para mim um dia falando, tive uma ideia que era fazer um livro, um pavão. E eu falei, livro pavão, do que você está falando, né? E aí a gente foi desenvolvendo essa ideia do livro pavão, um pouco sem saber se ia funcionar ou não, mas que no final das contas é um livro em que as ilustrações não estão impressas no próprio livro. Então a gente imprimiu em folhas separadas, pequenas, quase como se fossem pequenas artes, assim, impressas em serigrafia, que foram coladas no livro, no miolo do livro, e elas foram coladas num ângulo específico que a gente estudou antes, obviamente, para que quando elas fossem todas abertas, ela criasse esse visual pavão. Então, de fato, a gente conseguiu o efeito pavão, nem sei como, foi um mega trabalho. Eu acho que esse daqui foi um dos projetos assim mais trabalhosos de todos que a gente fez, porque tinha essa questão do ângulo correto para a distribuição das ilustrações ficar tipo de um jeito bonito e simétrico, e ainda teve toda a colagem manual. O Seu Azul também, mas eu acho que na verdade, o projeto que deu mais trabalho foi o Seu Azul. Então, retiro o que eu falei antes, o Macunaíma foi tranquilo. O Seu Azul foi o inferno.
E o Céu Azul foi um projeto desses também, que o Gustavo, é um livro dele, que ele escreveu, e ele falou para mim, um dia ele chegou também falando, olha, eu tô escrevendo esse livro, que é sobre um casal, e é um livro que eu quero que incomode a pessoa, quando a pessoa começar a ler. Eu quero que não seja, tipo, muito gostoso de ler, que não só o texto incomode, como o próprio livro incomode. E a gente ficou discutindo um pouco isso, assim, ao longo, sabe, os dias foram passando e cada hora um vinha com uma ideia, eu pensei nisso. Então, a primeira ideia que a gente teve era de imprimir de alguma forma com um carvão, alguma coisa que manchasse a mão da pessoa quando ela pegasse no livro. A gente foi pensando em formas, né, com esse conceito do incomodar, de ser alguma coisa que de fato desse trabalho, assim, para ler. E aí foi quando a gente fez os testes com carvão e não funcionaram. E foi quando a gente pensou, acho que a gente pode talvez colar areia na capa, por que não? E a gente fez vários testes com a colagem da areia e aí é quando eu digo, em alguns momentos, as pessoas que trabalhavam com a gente, elas olhavam pra gente, assim, pra mim e pro Gustavo, como se fôssemos dois loucos, assim. Então, existe, tipo, apesar de, tipo, as pessoas olharem e falarem, nossa, que trabalho incrível, eu quero trabalhar com vocês, é o que mais tem, a gente receber mensagem de pessoas falando, amo os projetos que vocês fazem, mas queria muito trabalhar com vocês. Sendo bem sincero, as pessoas que trabalham com a gente não gostam, tipo, do processo, porque elas tendem a querer o processo de um jeito mais mastigado. Elas acham que apenas, tipo, achar umas referências no Pinterest, tipo, mostrar e fazer aquilo é o suficiente. Quando, pra gente, é um pouco além, assim. Então, assim, às vezes, por exemplo, esse livro, as referências que eu falava, gente, eu preciso que vocês, assim, não adianta você procurar na própria internet ou procurar nas gráficas o que as gráficas podem dar. As gráficas aqui no Brasil, elas têm limitações enormes, assim, elas, no final das contas, é sobre materiais gráficos, não é sobre materiais super inusitados e diferentes. E, então, assim, não vai atrás de gráfica, vai numa loja de construção, é lá que você vai achar alguma coisa diferente. E é uma coisa que a gente fala até hoje para as pessoas, e elas olham para a gente com uma cara bem incrédula, do tipo, o que esses dois estão falando? Eles não sabem de nada, eles estão viajando. E o Céu Azul foi um desses casos, foi um caso que, assim, gerou um incômodo surreal nas pessoas, porque elas viam a gente tentando colar areia na capa e não acreditavam. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu achar a areia certa, o tipo de cola certa. Isso deu trabalho e exigiu paciência, mais uma vez, uma certa insistência, assim, da nossa parte. Mas deu certo, deu super certo. E a mesma ideia é para o livro da Bíblia, que também é um livro do Gustavo, que a gente também foi dado como dois loucos que queria colar pedra numa capa de metal, tinha toda uma história. E tem uma história, então, inclusive, muito curiosa, que eu conto já já, mas, enfim, essa ideia desse livro o Gustavo escreveu, ele reescreveu, tipo, o Evangelho como se, e aí enfim, o conceito do livro é muito engraçado, que é como se Deus fosse tipo um creme de celulite milagroso, e os apóstolos fossem tipo gerentes de marketing que precisam vender aquele produto. E enfim, uma piada, e que, na verdade, teve um trabalho de gráfico bem intenso, porque a gente desenvolveu uma fonte que era baseada num estudo bem sério, na verdade, sobre capitulares. Então, a gente fez uma fonte que era feita a partir de capitulares,
E aí a gente fez o projeto gráfico em cima dessa fonte. Essa tipografia, inclusive, ela tem no nosso site disponível de graça, vocês podem baixar essa fonte lá. E a gente fez, aqui são as páginas internas do livro, a gente fez com essa cara de Bíblia que tem capitular, as cores, elas eram as cores que eram usadas na época, então teve um trabalho histórico aí de pesquisa, de cultura visual bem sério, apesar do tema do livro ser uma abordagem mais de humor nesse sentido. Mas essa ideia, a história curiosa, e que eu falo que é um pouco sobre essa postura que as pessoas têm, um pouco de elas não entenderem que, por mais que seja um trabalho experimental, que pareça ser muito leve e tal, tem muita seriedade, assim, no que é feito e muita vontade de fazer uma coisa bem, realmente interessante. Então, no caso da Bíblia, a gente tinha uma estagiária nova lá, que começou a trabalhar com a gente, e ela foi uma dessas que veio com todo um discurso: amo o trabalho de vocês, quero muito fazer, amo a capa que tinha areia, queria muito ter feito a capa que tinha areia. E aí ela entrou no meio do processo da Bíblia, e era um dia que todo mundo precisava parar para colar as pedras, que eram pedras falseta, que a gente comprou na 25 de março, para colar nessa capa. E ela colou por um dia inteiro, não só ela, eu mesma, o Gustavo, todo mundo colou a pedra na capa. No outro dia, ela não apareceu, ela sumiu, e ela falou que ela não ia ficar colando pedra, e é isso, ela sumiu, ela nunca mais voltou. Então, eu acho que tem acho que é uma história boa para os estudantes e as pessoas, enfim, que estão aí, tipo, nessa ideia de quero fazer coisas experimentais, diferentes, tal. Dá trabalho. Não necessariamente, tipo, você vai ser uma festa todo dia, vai ter dias que você vai ter que colar a capa, a pedrinha na capa, mas, assim, vale a pena, porque o projeto final é isso, e dizer que fez parte disso, pelo menos para mim, é muito interessante. E o último projeto que eu vou mostrar da Rex é o 9 Meses, que é um projeto desses que também partiu de uma ideia do Gustavo, é um livro dele que partiu de uma ideia do Gustavo, em que eu falei, não vai dar certo. Então, vocês já perceberam que tem um padrão, né? Tem um padrão de eu dizer para o Gustavo que as coisas não vão dar certo e depois a gente vai lá e dá certo. Gustavo, esse livro é um livro bem pessoal, assim, e muito, tipo, sobre uma história bem triste, assim, que fala de morte, fala, tipo, de um momento muito específico de perda, assim, e ele queria... E ele veio com essa ideia de que, eu queria que o livro, de alguma forma, ele morresse, ele se desintegrasse, enfim. A gente começou a pensar muito nisso e nessa ideia de talvez o livro se decompor de alguma forma. E a gente até brincou com a ideia de talvez deixar o livro mofar, e que obviamente não foi para frente essa ideia, porque a gente não queria, né, que as pessoas ficassem doentes. Mas nessas discussões de o que fazer com esse livro, a gente tentou queimar o livro, mas não, sei lá, não era uma coisa que a gente gostava do efeito final. Então, as ideias, elas têm um conceito que tem que conversar um pouco com o tema que o livro, né, aborda, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser bonito. Existe uma decisão aí estética que, para a gente, é importante, é fundamental. Então, a gente achou na internet, a gente foi pesquisando, e a gente achou na internet esses besouros, que são besouros que são secos, que são para consumo de animais de estimação. Então, você compra o besouro para dar para o seu lagarto, para o seu animal exótico, geralmente. Sua cobra, enfim. E existe todo um mercado dos besouros secos, e a gente nunca soube disso, e a gente ficou um pouco fascinado em imaginar que existe
pessoas que fazem isso da vida, é uma coisa muito louca. E a gente pensou, bem, acho que tem tudo a ver com essa coisa da morte, da decomposição do corpo, da decomposição, né, tipo, enfim, do ser humano. E aí foi quando a gente pensou, mas como a gente coloca besouros numa capa de um livro? E aí a gente pensou, talvez a gente conseguisse criar uma espécie de amuleto, de joia, de algo que dê para petrificar esse animal. E a gente foi fazendo testes de resina. Isso aqui é forminha de chocolate, assim, que a gente comprou, e a gente comprou a resina e foi fazendo esses testes de colocar uma barata com uma minhoquinha. Enfim, é meio nojento. Foi um processo que todo mundo, tipo, deu muita... Todo mundo ficou, eu não quero fazer isso, enfim. Foi uma coisa, mas foi bem divertido no final das contas. E a gente fez esses testes, eles deram super certo. A gente tentou, talvez, colorir a resina, tentou fazer de várias formas, mas no final das contas, a capa do livro final, aqui já são as resinas com os besourinhos. A capa final ficou assim. É uma caixa que tem 3 livros dentro, uma série de postais, é um livro bem denso nesse sentido, e nenhuma capa é igual à outra, porque a combinação dos insetos é diferente, enfim, eles, né, ficam de forma diferente na resina. Quando a resina petrifica, ela deixa o besouro de um jeito diferente um do outro. Então, aqui a gente termina os projetos da Rex. Eu vi que umas pessoas fizeram perguntas, né? Luiz. Isso. Você quer que eu leia para você? Se você puder ler, eu vou respondendo. É mais fácil, né? Peraí, eu vi que tem também muita gente elogiando os projetos criativos, Que bom. tentativas e erros, que é lindo. Aí, a Carolina Dentes pergunta assim, tem alguma forma de evitar as folhas das ilustrações não amassarem? Eu acho que ela deve estar isso é no falando... Macunaíma. No livro Pavão. Qual, desculpa? No livro Pavão. O Pavão. Então, na verdade, o livro, as folhas são dobradas no meio. Então, o livro, você escolhe como você quer ficar com ele exposto. Geralmente as pessoas abrem, mas elas fecham e o livro fica normal, como ele está nessa segunda tela aqui. Então, é muito difícil, na verdade, o livro, você guardá-lo, ele pavão. Assim, a ideia é você abrir, olhar aquela ilustração, fechar. Entendi, adorei. Que bom. Faz muito sentido também, porque você abre, assim, então tem o elemento da surpresa, né? Tem, super, porque quando você vê, quando você abre a página que tem ilustração, você vê esse retângulo colorido. E aí você abre, ele tem essa interação quase infantil do pop-up, sabe? Mas para uma leitura mais adulta do Macunaíma. Eu entendi. Muito legal, adorei. Aí depois o Felipe dos Santos fala assim, se você cola areia na capa, nada mais é impossível. É o que a gente sempre fala. Tipo, ninguém consegue fazer pra gente pedir pra gente uma coisa que a gente não consiga mais fazer. É que nem a questão da pedra. A pedra veio já depois do Seu Azul. Então, quando o autor pediu pra gente fazer, ele já tinha uma ideia que ele queria algo mirabolante, porque ele já tinha visto o Seu Azul e já tinha visto que a gente tinha colado areia. Então, assim, colar uma pedra na capa, para ele era, né, fichinha, assim, a gente ia conseguir, né, tranquilamente. O Cleiton fala que ama as ideias da Rex, e depois o Luiz Eduardo Alexandrino fala, Samia, você comenta sobre a parte pessoal de cada projeto, que é a decisão de qual processo material vocês gostariam de utilizar e etc. Considerando que você está mostrando bastante dos projetos finalizados, eu gostaria de saber se vocês trombam bastante em escolhas de processos que não dão certo, ou seja, acabam não conversando direito com a proposta do projeto, ou se vocês gostam de insistir bastante em uma decisão dessas
até adaptá-la? Eu acho que no final das contas, a gente está fazendo design gráfico que, por si só, ele tem alguns pontos que são. A gente precisa se basear em algum conceito. É muito de nenhum desses projetos, com exceção do Trânsitos, que é um projeto nosso, todos eles eram para um cliente que tem uma ideia, que tem um produto para ser vendido. Ele pode ser um café, ele pode ser um livro. Então, acho que a gente não pode deixar as nossas vontades como designer, né, passar por cima de um objetivo que é entregar o melhor projeto possível para aquela pessoa desenvolver o trabalho dela. Existem projetos que a gente tem que considerar não só isso, como questões de estratégia mercadológica, ou briefing, ou vontades mesmo. Às vezes tem um cliente que fala, eu quero uma capa vermelha, sabe? E que custe, ou eu quero uma capa barata, tem que custar isso, isso, aquilo. Muitos desses projetos que eu mostrei, se não a maioria deles, existem exigências do cliente ali. Mas a gente tenta adaptar os nossos desejos com os desejos deles para entregar o melhor projeto possível. Então, assim, é muito difícil a gente insistir num projeto passando por cima da vontade do próprio cliente. Na verdade, a gente não faz isso, assim. No final, existe, tipo, uma concessão que a gente precisa fazer, né? Não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim. Depois o Clayton fala, tem o número 524 da Bíblia, é realmente exuberante e lindo. E aí esses projetos, principalmente os livros do Gustavo, eles são numerados, e então as pessoas, elas realmente têm o número específico e se apega a isso. Eu acho muito legal, porque no final, de fato, os livros, eles têm a gente faz eles um a um e eles não vão ficar sempre 100% iguais. Por mais que a Bíblia até tenha tido um processo mais mecânico, no sentido de que o livro inteiro foi impresso numa gráfica, mas a gente colou manualmente as capas, a gente colou manualmente as pedrinhas, e por mais que tivesse um gabarito ali, é claro que uma coisa ou outra vai sair diferente, e isso que é o mais legal, né? Depois o Léo Camargo pergunta, nenhum estagiário foi embora depois de ter que manipular insetos mortos? Não. O único estagiário que foi embora foi por causa de pedrinhas enfim, de plástico. Tipo, é muito louco, assim, porque eu acho que no final, é claro que eu falo das pessoas que trabalham com a gente não entenderem muito o que a gente faz, mas é claro que as pessoas no final, quando elas veem, elas têm a dificuldade na hora em que a gente está na concepção do projeto, porque de fato é uma coisa muito difícil de chegar para a pessoa explicar o que vai ser no final. A gente não sabe o que vai ser no final. Então é claro que a pessoa, tipo, tem essa dificuldade de entender aonde a gente vai chegar. Eu acho que essa é a dificuldade maior das pessoas. Mas quando elas veem o que aquilo tem o resultado, quando elas veem o resultado, elas ficam super animadas e amam, né? Tipo, dizer que fizeram o livro, que fizeram a capa do livro amassado, enfim. O Adriano fala o seguinte, ó, Adriano Oliveira, trabalhar na Rex é meu sonho, eu colaria até água na capa se precisasse. Olha, Adriano, se você conseguir colar água na capa, você está contratado. Na hora, né? Na hora. O Daniel Viana fala assim, e a logística de empilhamento e transporte para esse livro com amuleto na capa dos insetos, né? Foi um problema. Vocês pensam nessas possíveis complicações banais? Sim. Ou vão pelo caminho criativo e depois pensam um jeito de lidar com as complicações mais chatas? Não, era uma grande questão, na verdade, porque, como eu falei, a gente não pode deixar, né, de lado o fato de que aquilo é um produto
que têm as suas especificidades. Então, no caso de livros, eles precisam ser empilhados para envio para os lugares, para as livrarias e tal. Então, a gente criou uma espuma que ia entre um livro e outro, e essa espuma dava um balanço que o livro... A gente conseguia empilhar os livros. E a gente empilhava também, se eu não me engano, a gente fazia... Tinha várias formas. Acho que era verso com verso, e depois frente com essa espuma no meio, enfim. A gente conseguiu, a gente deu um jeito. Mas sim, a gente tem que pensar nessas questões. Uhum. Também depois, minha câmera pifou agora, daqui a pouco ela volta. O João Costa pergunta, agora, não, pergunta não, ele fala, agora é esperar para saber quando a REX vai abrir vaga para designers. O Luiz fala que sim, perfeito, e o Cleiton Alves pergunta, como as gráficas ou encadernadoras encaram esses processos de acabamentos tão peculiares? Alguma já se recusou a realizar algum trabalho, ou até mesmo a própria impressão? Mesmo alguns dos trabalhos sendo finalizados por vocês mesmos? Pergunto que isso impacta em custo e benefício, ser viável e até mesmo em número de tiragens. Um grande salve aos improvisos e experimentações. Todas essas ideias, elas sempre estão dentro do budget que o cliente tem. Então, nada a gente sai do controle. Como eu falei, existem parâmetros que cada projeto dá para a gente, né, logo no começo, e a gente trabalha em cima desses parâmetros. Então, é claro que a logística das coisas a gente pensa, o quanto que as gráficas vão conseguir, qual é a parte da gráfica, qual é a nossa parte, as etapas, o cronograma, tudo isso a gente leva em consideração, principalmente o preço. Vários dos projetos que a gente mostrou, como eu falei, como eu falei, eles, inclusive, foram a partir de preço. Mas, sim, teve gráfica que já se recusou, teve gráfica que, tipo, parou no meio, porque não aguentava, porque a gente também, além de tudo, tem uma exigência gráfica bem alta. Então, assim, a gente acompanha todos os livros, a gente vê todas as partes do acabamento. Quando existem livros que tem uma parte de manuseio, que é a gráfica que vai fazer, já existiu isso, nossa equipe está lá para olhar. Então, teve gráfica que falou, vocês estão loucos, não vou colar isso na capa. E teve gráfica que, tipo, se recusou. Mas, no final das contas, no caso as nossas oficinas gráficas, a gente começou a existir exatamente porque a gente começou a perceber que existia essa limitação mesmo da produção gráfica das empresas, da indústria. E aí a gente começou a perceber que, putz, talvez dê para a gente fazer. Então, assim, eu não vou ficar dependendo da gráfica querer colar areia na capa do livro, não. Vamos imprimir o livro, normalmente, como a gente imprimiria qualquer livro na gráfica, e a gente cola areia aqui. Então, isso a gente começou a perceber que existia mesmo, tipo, não só uma limitação, mas uma má vontade, uma coisa meio, não quero fazer, eles, né, existe uma questão da produção gráfica aqui no Brasil, que é de fazer um padrão e não querer sair desse padrão, e a gente como designers, a gente tem essa curiosidade de sair dos padrões e querer fazer coisas diferentes. Isso é uma coisa, como eu falei, é um norte nosso, assim, de querer fazer coisas que a gente nunca viu. Então, a gente começou a se cansar de depender das gráficas, de depender da indústria para poder fazer coisas diferentes. E aí, a ideia das oficinas gráficas, basicamente, ela veio desse cansaço que a gente tinha, né, de ouvir não das gráficas e a gente falou, sabe de uma coisa? Vamos fazer a gente, então. Olha, a Lívia Rodrigues fala, para suprir essa estagiária que saiu, tem vaga aí? E ri também. A gente está sem vaga por motivos óbvios, a gente está no meio de uma pandemia em que, né, nossa equipe está toda fora. Não é uma coisa que a gente já decidiu que esse ano a gente não vai abrir vaga, mas segue a gente no Instagram, que a gente sempre posta lá quando tem vaga.
E provavelmente começo do ano vai vir. Olha, a Lia Wenzel, ela fala o seguinte: estou no último semestre da graduação de design gráfico e percebi que durante toda a graduação houve meio que uma negação aos processos experimentais nos projetos, tópico que abordo até no TCC. Você acha que o fato das pessoas quererem experimentar e depois desistirem tem influência dessa graduação com uma visão mercadológica muito reprimida? Lia, você não fez a Unesp. Não está fazendo Unesp, porque lá a gente tem oficina gráfica, experimentação, e a Casa Rex é uma das grandes referências. E a gente, Então. e a gente tem designers tipo da Unesp que são ótimos, inclusive. Na verdade, Lia, eu acho sim que existe tipo uma preferência das faculdades no geral por um viés do design mais mercadológico. Isso é uma coisa que, na verdade, a gente, na Rex, eu e o Gustavo, a gente discute muito com os perfis de pessoas que vão lá para, né, trabalhar com a gente. Mas eu não sei se a culpa é dos alunos que não experimentaram e as faculdades perceberam e falaram, bem, nem vamos tentar porque eles não querem mesmo fazer. Eu acho que de fato é um caminho que o design, infelizmente, tem ido, sabe? Acho que eu vejo isso por vários outros meios, os prêmios, as publicações de design, elas são muito sobre o mercado, é um jeito muito burocrático de ver o design gráfico, né? Mas eu acho que é um pouco somatória dos tempos em que a gente vive, sabe? Que no final é um pouco. Eu sinto um pouco que parece que para você ser designer, você tem que, tipo, renegar um pouco esse lado mais experimental e falar de business, sabe? E, por um lado, eu acho que é muito importante mesmo. No final, a gente está lidando com negócios de outras pessoas e eles contratam a gente para a gente, né, melhorar o produto deles. Mas não é só sobre isso, né? Senão fica muito chato. Olha, o Adriano Oliveira fala para o João Costa, o Piqueire, acredito que a Samia também, junto com o pessoal da Lote 42, eles estão abrindo uma livraria, se não me engano, e abriram vaga. A gente até divulgou essas vagas, viu, Samia? Na verdade, é um Você pode projeto. explicar melhor. É um projeto do Gustavo com o pessoal da Lote. Eu só faço parte dando palpite e enfim, fazendo a parte visual da livraria. Mas é uma ideia que eles tiveram de fazer uma livraria que não necessariamente é só para vender livro, ela tem uma parte toda de gráfica, de se fazer livros lá, de experimentar essa ideia que a gente tem das nossas oficinas gráficas, mas de um jeito mais amplo, um pouco, porque a gente sempre teve sempre perguntaram pra gente, né, sobre, eu posso ir na oficina de vocês e usar a oficina de vocês, mas no final das contas, a oficina fica dentro do nosso escritório, não é uma coisa que a gente, tipo, achava muito legal, assim, de abrir para o público. Então, foi um jeito interessante que eles decidiram fazer juntos de fazer essa livraria que tem uma oficina que você vai conseguir imprimir os próprios livros, enfim, tem toda uma história muito legal. Tá muito no começo, a pandemia, né, tipo, deu uma mega atrapalhada nos planos, porque a ideia era ter já aberto há muitos meses atrás, mas tá um pouquinho quietinho, mas vai começar a funcionar. E segue eles também no Instagram, porque vocês vão saber tudo por lá. Olá, Lia, vai lá fazer
testes e produzir uns livros mais experimentais. A Ana Laura está falando que haja experimentação no Lab Design, que é isso, né? O Lab Design Contemporâneo, ele tem também uma oficina gráfica, que a gente trabalha com processos super experimentais, com bordado, com costura, com monotipia, com com xilogravura, que os alunos ficam doidos de fazer. Então, tem coisas muito legais. E, às vezes, é muito difícil também para o aluno entender isso. Teve uma vez que a gente trabalha normalmente com temas de memória, histórias pessoais e tal, e um aluno trouxe o livro todinho impresso em gráfica e veio reprovado na disciplina, né? Porque não era essa história, né? Mas acontece isso também. E aí o João Pedro Porto fala muito inspirador, super legal saber do processo por trás de projetos tão incríveis. Qual a diferença entre trabalhar com empresas multinacionais e clientes menores, do ponto de vista experimental e criativo? Pergunto, pois você citou que em 2018 a Rex resolveu mudar a questão do público que vocês atendiam. Tem uma diferença enorme, na verdade. Trabalhar com essas empresas multinacionais, principalmente as que a gente trabalhava, que era de setor de bens de consumo de massa, enfim, embalagens para Unilever, Global, uma coisa super... era um dia a dia bem diferente. Tanto o ritmo do dia a dia era diferente, quanto você conseguia se aprofundar nos projetos. E aí a gente começou a sentir realmente falta de fazer um design de... enfim, aprofundado e mais, sabe, um pouco mais inspirador para a gente mesmo, assim, foi uma decisão totalmente pessoal, nada estratégica, para falar a verdade, não foi nada calculado, nem nada, tipo, muito do tipo, vamos, sabe, pulamos do penhasco juntos, assim. É claro que tem uma diferença enorme, acho que tanto de estrutura do escritório, que antes tinha 40 e poucas pessoas e hoje em dia tem 6 pessoas, até questões bem simples, tipo faturamento mas, assim, no final das contas, a gente tomou essa decisão porque a gente achava importante realmente, tipo, tentar uma coisa nova, sabe? Tentar fazer um design gráfico que a gente acha mais interessante, que a gente se completasse mais, assim. E aí, por isso também que a gente, assim, e essa decisão também foi um pouco em função do Gustavo querer fazer mais projetos pessoais, eu querer fazer mais projetos pessoais, que eu vou contar, se der tempo ainda, da cor. Então, a gente tinha essa ideia mesmo de trabalhar, continuar com a Rex, mas continuar com a Rex tendo tempo de fazer mais coisas. Não foi para trabalhar menos, pelo contrário, foi para trabalhar mais. E aqui depois tem os comentários da Helid, da Dânica, da Sofia, que são alunas e foram alunas da Unesp, falando, foi uma oportunidade de fazer projetos experimentais na Unesp, foi uma experiência maravilhosa. E é maravilhoso também que são alunas e muitos alunos se dedicam mesmo, fazem coisas incríveis. O livro da Helid foi ótimo, da Dânica, da Sofia, a gente já teve livro com simulação de sangue, umas coisas que viram até umas performances maravilhosas. Mas, gente, o papo está super bom, só que a Samia não terminou ainda. Ela vai falar agora da cor, tá? Que é a marca dela. Então, eu vou falar, mas eu prometo ser bem, bem rápida. Não tem problema, a gente quer te ouvir. Bem, no final das contas, como eu falei, né? A gente tinha essa vontade de fazer mais coisas e uma das coisas que eu queria muito trabalhar era não só com produtos na Rex, trabalhando com o Gustavo, mas de fazer projetos meus, pessoais, que, tipo, eu achava que extrapolava um pouco o que eu fazia na Rex. Enfim, eu queria trabalhar com outros suportes, inclusive outras pessoas, sabe? Pensar em outras formas de me perdi a palavra, mas acho que me inspiravam e que eu, sabe, queria mostrar quem eu era, assim, de alguma forma. Então,
como criar coisas bonitas para celebrar a rotina era um pouco uma pergunta chave, assim, para mim e para a Vânia. Eu e a Vânia, que é a minha sócia nessa empreitada, eu sou designer, a Vânia é jornalista, então a gente tinha essa vontade de pessoal, enfim, de explorar outras formas de fazer design, no meu caso, e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fiquei, tipo, eu gostava muito de aprender como é que as coisas eram feitas, principalmente quando elas envolvem trabalhos manuais. E aí, eu conversando com a Vânia, que é minha amiga, a gente percebeu que ambas tinham essa vontade de produzir produtos, produzir coisas, e conversando, a gente começou a pensar nos pequenos prazeres da vida, assim, coisas da nossa rotina, que às vezes era, sei lá, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui a pessoa que guardava a louça legal para momentos especiais, sabe? Eu lembro que minha avó, ela tinha uma louça que era específica para os aniversários, e no dia a dia ela usava uma bem simplinha, e nos aniversários ela usava uma chiquérrima. E aí eu falava, gente, tipo, se você tem a louça chiquérrima, usa todo dia, sabe? Para mim, eu não conseguia entender, guardar para um momento que acontecia uma vez no ano, quando eu podia celebrar esse momento, tipo, todo dia. E foi quando a gente começou a perceber que a gente tinha essa vontade em comum e como fazê-la acontecer, né? Foi quando a gente começou a desenhar essa ideia da cor, e o primeiro produto que a gente lançou, a gente lança, só para vocês entenderem um pouco, a gente faz drops 2 ou 3 vezes no ano apenas, e são coleções com uma quantidade limitada de produtos, então se acabar, acabou, não vai existir mais aquele produto. E é um formato de negócio meio difícil, mas que a gente acha muito interessante, que é, tipo, de fato, de você, tipo, ter da gente conseguir fazer coisas muito diferentes, enfim, e viabilizar essas coisas para elas acontecerem. Então, a primeira coleção que a gente fez é uma coleção que resgata uma memória que a gente tinha de ágatas antigas, que ambas tinham, daquela coisa bem da casa da avó, e a gente conseguiu desenvolver isso junto com uma fábrica que faz ágatas há anos, a mais antiga do Brasil. A gente conseguiu desenvolver esse padrão marmorizado. Então, essa ideia da experimentação, que eu já estou super acostumada na Rex, de fazer uma capa de livro que não é igual a outra, eu consegui transpor aqui para essa série de objetos em que nenhuma caneca, por exemplo, como vocês podem ver aqui no cantinho direito, nenhuma caneca é igual a outra, nenhuma bacia é igual a outra. Então, no caso da primeira coleção que a gente lançou, ela era uma série de 4 produtos, era um prato, uma bacia, uma bandeja e uma caneca, em 2 cores diferentes, a rosa e a azul. Então, aqui é isso, né? Essa ideia de, tipo, da gente pegar algo que era monótono, comum, inclusive um pouco ignorado, que é louça de ágata, que é uma coisa super barata, e tentar fazê-la algo muito, torná-la especial. Segunda coleção que a gente fez é uma coleção de pijamas. Então, a gente partiu de um objeto, né, bem industrial, um objeto de decoração industrial, que era a ágata, para algo que é totalmente diferente, que é do mundo da moda, que aí era uma novidade total, assim, para mim. Trabalhar com tecido e desse jeito, com modelagem, enfim, eu tinha essa vontade. É um pesadelo trabalhar com moda, então as pessoas de moda que estão aqui na apresentação, parabéns para vocês, eu acho vocês todos guerreiros. A gente lançou, tipo, duas modelagens, uma que é um pijama e outra que é uma camisola, em modelagens super clássicas, super comuns, mas que a gente sempre vê naquela cor preto com branco, azul marinho com branco, branco com azul marinho, sabe? De um jeito super monótono, e a gente achou que a gente poderia fazer uma combinação de cores bem mais interessante, divertida. Então, essa é a nossa segunda coleção.
E a terceira coleção que a gente fez é uma coleção que a gente acabou de lançar, tem 1 mês e meio, mais ou menos, e ela já esgotou, que é uma coleção com uma marca daqui de São Paulo, que chama Edelstein, que trabalha com aço, e a gente desenhou uma série de espelhos, peças para mesa, a gente chama, né? São espelhos, um incensário e porta-panela, descanso de panela e de prato, que são pequenas peças do dia a dia, que elas podem ser usadas das mais diversas formas. Então, a gente gosta de trabalhar com objetos em que a gente não necessariamente a gente define a função desse objeto. Então, o porta-copo, que você pode usar como porta-copo, outra pessoa pode usar como outra coisa, ou mesmo nas ágatas, várias pessoas usaram as bacias de formas totalmente diferentes, assim, teve gente que usou para escaldapé, teve gente que usou para fruteira, teve gente que fez macarronada, né? Então foi muito legal ver também as pessoas postarem e verem, e a gente ver como as pessoas estavam usando os nossos produtos, assim, e a gente teve essa ideia de fazer esse produto aqui com a Edelstein, e, obviamente, tipo, como eu não consigo tirar a designer de mim, separar a designer de mim, toda a direção de arte das fotos é feita por nós, na Rex, e mesmo as embalagens que vão os produtos, aqui é uma embalagem que ela é toda carimbada, a gente faz manualmente as embalagens, são as letras que formam a marca, né, cor, então é o C, o O e o R, e a gente carimba ele de uma forma bem aleatória nas embalagens, ou mesmo a comunicação gráfica, que é uma série de postais que foi junto com os produtos quando a pessoa comprava, e as redes sociais também. No final das contas, eu acabo fazendo tudo. Então, essa direção criativa, para mim, é muito interessante e até uma experiência bem, bem maluca, assim, que é de pensar que eu ser a minha própria cliente, sabe? Que é um lugar que eu nunca estive, assim, de fazer o produto para mim mesma, e eu percebi que, no final das contas, é desesperador. Eu acho que eu tive mais dificuldade em fazer as coisas para mim, talvez, do que quando eu faço para um cliente mesmo. E é isso, gente, eu vou parar aqui a apresentação. Muito legal também. Adorei toda essa toalhinha da cor, o resgate da ágata, as modelagens também soltas, daquelas camisolas que parecem Sim. vestidos também, muito Teve gente que legal mesmo. usou, tipo, a gente recebeu foto de cliente nosso usando a camisola para um casamento, vestido para um casamento, sabe? É muito Uhum. interessante, assim, pensar que no final, quando a gente está com o livro, enfim, com o design gráfico do jeito mais clássico, o que a gente cria, ele já tem uma função muito predefinida, né? O livro vai ser lido, a identidade visual vai ser usada, tipo, mas quando você trabalha com produto, né, tipo, nesse sentido que é mais produto de consumo, você não tem esse controle e eu acho muito legal. Bem legal mesmo, olha. Aqui o Cleiton está falando que lindo, esmaltados da vovó, como ela gostava de dizer. Aí Fran Viana está falando tudo muito bem planejado, coordenado, com esse ar artesanal, lindo mesmo. A Paula fala que repertório incrível, muito legal ver os processos super interessantes, resultados tão bonitos e únicos. A Helena Ramos está falando, nossa, a ideia da cor é incrível, lindos demais e muitos inspiradores os produtos, obrigada por compartilhar. O Arthur Bock está falando que projetos lindos, todos os processos de criação e testes são realmente inspiradores, obrigado. Muito legal mesmo. E além disso, né, eu acho que você acaba trazendo uma coisa que é até essa ideia da simplicidade do objeto cotidiano, assim, como é muito legal, né, ter tudo isso. Que mais? O Rafael Nascimento de Jesus fala, Samia, mais uma vez inspirado pela Casa Rex e agora pela cor. Tudo é muito apaixonante. O João Fialho, muito bom. Muito legal Obrigada, mesmo. gente. Obrigada por terem gostado de tudo, ou me ouvir falar.
Acho que eu fiquei no tempo certo, né, Mônica? Não, tudo bem, não se preocupa com o tempo, está assim no tempo, mas só passou um pouquinho, não tem problema. Olha, o João Costa fala que conversa enriquecedora, levarei todo esse papo, bate-papo para para a carreira profissional e pessoal, por aqui em Natal, sou muito fã da Rex. Que Que legal. bacana. O Eduardo Gomes, incrível, Isabelle Lugli, parabéns, obrigada. E a ideia é essa mesmo, né? Também desses encontros, é a gente possibilitar que as pessoas vejam outras propostas, outras soluções, conheçam mais coisas, né? Vejam que é possível, né? Que a área de design é muito ampla, então isso é muito legal mesmo, assim. Por isso é super bom te ouvir e ouvir as pessoas aqui. O Adriano fala. Não, antes disso, peraí. A Lia fala, todos os projetos são muito inspiradores, muito obrigada por compartilhar com a gente. E o Adriano Oliveira, acho que essa mudança estrutural da Casa Rex fez muito bem para ambos, Piqueira e Samia. Sucesso sempre. Obrigada, gente. Ai, Obrigada mesmo. e Adorei. que bom, que bom. E me conta uma coisa também, que eu sempre fiquei em dúvida do livro do Seu Azul. Uhum. A capa é maior que o miolo do livro, né? Sim. Por que isso? Porque Qual que a foi a ideia? gente. É, Então, porque existia essa vontade de fazer a capa de areia, mas a gente sabia que, obviamente, segurar a capa de areia era muito complicada. De fato, tudo que a gente queria, que era deixar o livro, né, difícil de ler, incomodar, ele de fato faz, ele é muito assertivo nessa questão. Mas ele precisa ser lido, de qualquer forma. Então, o que a gente fez foi, a gente, a parte que não tem areia, ela é exatamente do tamanho do livro, para você poder segurar e não ter problema. Então, e aí tem esse extra, esse livro ele é maior para você poder ter areia, enfim. Foi um jeito que a gente conseguiu de resolver um problema sem deixar de perder a ideia inicial, enfim, um pouco como o João, eu acho, não lembro quem foi o Clayton, que perguntou, né, se a gente, tipo, as concessões que a gente faz, enfim, para o projeto funcionar, e essa é uma delas. não, e é muito legal porque incomoda mesmo, né? Assim, o livro que está lá no Lab, ele já tem anos e anos, né? Então é muito legal porque cada vez que se mexe cai um pouco de areia, né? Ele vai Cai. ficando meio careca. Além disso, essa coisa que dentro tem uns espaços e todo mundo fica se perguntando, mas por que isso tal? E eu sempre esqueci de perguntar pro Piqueira. Eu falava, talvez tenha dado algum problema com gráfica, alguma coisa assim, mas Não, não é. ele é exatamente isso. Assim, é para você É conseguir muito ter legal. conforto de segurar o livro Aham. e, e ele funcionar, enfim. Muito bacana. Olha, o pessoal continua falando aqui. O Ivan Barbosa, muito legal, amei a interligação tão coesa das diversas áreas do design e tudo no seu estilo, mesmo com propostas diferentes. Adorei as histórias das criações e dificuldades de cada um dos livros. E o Lucas Busto fala, a solução gráfica do diálogo do pai bêbado, do Seu Azul, é muito É boa, muito boa. realmente. É muito boa, inclusive eu ia citar isso, né? Que eu acho que, tipo, esse É, livro do Seu Azul, ele tem uma experimentação visual na capa, mas ainda existem experimentações de como se construir diálogos no texto, né? Que tem essa ideia do quando a pessoa está bêbada, tipo, os textos se eles ficam meio apertados, ou eles ficam meio, né, todos misturados, ou quando o pai e a mãe discutem ao mesmo tempo, né, que é aquela coisa do alvoroço de uma discussão em que as duas pessoas estão falando ao mesmo tempo e os dois textos estão sobrepostos. Então, ele tem, acho que, soluções de escrita mesmo, de texto, que só um designer mesmo, eu acho que conseguiria, né, pensar. Talvez só um escritor não conseguiria, tipo, ter essa ideia, assim.
Não, e além disso, né, tem também as ilustrações, o desenho do filho, conforme vai evoluindo a briga lá, né? É, Até que com uma faca ele tá matando lá o pai e a mãe. ele É odeia ótimo. aquela... é muito interessante. Ai, muito legal. E os próximos projetos para casa, para cor? O que você Então, pensa em fazer? a Já gente tem? A gente tem alguns Uhum, projetos. A gente foi uma super surpresa a uhum, rapidez como essa uhum, coleção que a gente lançou há um mês atrás uhum. acabou. E aí agora a gente está tipo, putz, acabou em um mês. E a gente estava achando que ia demorar uns meses aí. E agora? A gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente está correndo. A gente espera lançar até o final do ano mais umas coisinhas para Natal. E vai ser bom. Que legal, que legal. Bom, gente, eu tenho que sim, super agradecer a tua disponibilidade, a tua simplicidade, sabe, de compartilhar com a gente essas coisas, de contar. É muito bom, porque normalmente as pessoas só contam sucessos, né? Só o que deu certo. E é muito legal quando as pessoas contam que nesse processo de dar certo, muita coisa dá errada, né? Sim. E que experimentação é isso, tem coisas maravilhosas, mas tem coisa que, né, estraga no meio do caminho, quebra, molha, mancha, né? E assim vai. Então, isso é muito legal. Então, super obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui, uma honra, tenho certeza que isso vai ficar super marcado. E além disso, como eu estava falando no início, que legal ver meninas, garotas, mulheres atuando assim tão fortemente, bravamente na área do design, tendo posições de destaque, né? Então, isso é super importante. Acho que fica um super exemplo aí para todas as nossas alunas. Claro que para os alunos também é sem excluir as pessoas, mas a gente sabe que na história do design poucas mulheres foram registradas ao longo da história, Sim. né? E a gente quer mudar isso agora, não é? Então, super obrigada. Olha, Obrigada, sinta-se hiper Mônica. aplaudida. Um grande beijo para você.